Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. E dessa vez o episódio do Contcast Tecnologia, esse spin-off que já entrou no feed, já entrou na sequência do nosso RSS e já toma conta como um conteúdo. E para falar de tecnologia eu trouxe reforço. Não trouxe um, mas trouxe dois profissionais aqui, Esdras e Douglas. Eles não são da Lene, não são da Line. Gente, anota certo aí, eles são da Line. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Tudo bem, obrigado pelo convite, Conti. Obrigado, prazer. Sejam bem-vindos. Eu começo aqui com dois pés no peito, tá? Sei que são dois, mas eu sou metido à besta, cara. Eu quero saber o seguinte, pra gente abrir com a audiência aqui. Tecnologia é fim? Tecnologia é o meio para um fim? Ou tecnologia é só o começo? Acho que esse é um grande erro hoje do pessoal tratar a tecnologia como fim, né? Como objetivo. Quando a tecnologia sempre foi um caminho de potencializar e acelerar os negócios, né? Esse é um dos motivos que a gente entende que leva ao fracasso de projetos de tecnologia é tratar puramente como objetivo final a tecnologia e não passar por entendimento de processos, pelo entendimento de como que a tecnologia vai operar no dia a dia da operação e como que ela pode facilitar e ajudar dentro do dia a dia das empresas, né? Então, tecnologia, de fato, ela é um meio que potencializa, que acelera, que traz ferramentas para acelerar os negócios. O Douglas, ele falou bonito, cara. Você concorda com isso? Não, concordo totalmente, sem dúvida nenhuma. Deixa ele é o técnico, né? Ele que vai saber melhor do que Ele eu. pode falar de tecnologia melhor que nós dois, é ele, né? Com certeza. Mas, de fato, assim, hoje a gente tem visto ainda mais com esse boom da IA, né, que acabou furando a bolha de tecnologia, né? Quando a gente falava de tecnologia há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era aquela salinha de TI fechadinha. Hardware, né? O pessoal aqui que fazia o código, era algo até meio abstrato, né? O pessoal da informática, né? Não era nem tecnologia ainda, então... Os meninos da TI. Os meninos da TI. Ou tecnologia era o pessoal da impressora ali, que arrumava a impressora. Já fui desses, cara. E todo mundo já teve um pezinho com isso daí, né? Passar um cabo na vida, alguma coisa do tipo. Ou era o pessoal do código lá que ninguém sabia, era algo apertado, né? Dentro das empresas. E com a IA, a tecnologia acabou aproximando todo mundo da discussão, do assunto. Hoje está todo mundo um pouquinho mais próximo de tecnologia, né? Então, você pensar que há 10 anos atrás você falasse de terminal para uma pessoa média ali, ela não ia nem saber o que é, né? Não ia ter nem noção. E hoje a gente já vê fora do mundo da tecnologia as pessoas utilizando e trazendo isso para o dia a dia. E de fato tem potencializado, né? Tanto o desenvolvimento, o software, mas as outras verticais, né? As outras áreas também têm se aproveitado disso. Mas esse a tecnologia, de fato, é um acelerador, né? Sempre foi, e agora a gente está conseguindo trazer mais luz para o assunto e para a discussão. Legal. Eu acho que a tecnologia, como toda tecnologia, como toda técnica, né? Como toda ferramenta, não necessariamente eletrônica ou digital, ela chega num ápice de sucesso quando ela se torna trivial. Quando a gente já não considera a tecnologia que tem numa caneta esferográfica. Cara, a tecnologia precisa fazer esse negócio nesse nano, né, bolinhas ali, é uma coisa que a gente pega uma caneta, uma Bic, e sai escrevendo e a gente não considera isso como uma grande ferramenta. Cara, é cotidiano, é acessível, é prático, eu entendo como, talvez não como funciona, mas como aplicar, né? E acho que o grande pulo é esse. Será que eu preciso entender como a coisa funciona na prática lá dentro do bits e bytes? Será que eu preciso abrir o código, saber depurar aquele código e entender ele na prática? Ou eu preciso saber onde clicar e o que é o resultado que ele está me trazendo na tela, né? Sim. E quando a tecnologia ela ganha essa popularidade, né? Assim, a gente está vendo o movimento da IA. IA não é coisa nova, né? Tem mais de 50 anos, mas a gente viu 22 para cá a popularização do conceito, do termo, pela oferta de ferramentas gratuitas que maximizou, né, o uso ali de chat, que é o nível mais básico de uma Tornou acessível, né? Tornou acessível. Acessível no sentido de eu posso ter acesso à internet, abrir o browser e acessar um ChatGPT, um Gemini, o que for. É acessível no sentido de compreender, puxa, isso aqui é inteligência artificial.
né? Porque, poxa, a hora que você vê o texto sendo escrito e é som, você é melhor que a gente sabe, é só um efeito de tela, né? Sim. O texto ele já está lá, né? Mas a hora que ele aparece como se tivesse alguém digitando, humaniza a relação. Sim. Né? E a gente começa a adotar com mais facilidade, deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Né? A experiência do usuário, né? Que se transformou. Então deixou de ser aquele bicho de 7 cabeças, abstrato, e agora está tangível, né? Acho que esse é o grande ganho, a evolução que a gente tem vivido. Acho que a gente viveu um primeiro momento ali com o ChatGPT lá em 22, depois o Cloud e todas as outras IAs que vieram após isso. Agora, mais recentemente, a gente acabou vivendo o mundo dos assistentes pessoais, né? O OpenClaw, o Hermes e outros agentes que criaram uma camada de abstração que é tangível para quem está usando na ponta da linha, né? Então, acho que essa democratização aqui que vem acontecendo tem sido muito bom, porque tem aberto várias frentes, né? Várias portas de possibilidades que antes talvez nem fossem nem debatidas, né? Nem discutidas. E acho que é mais até do que portas, abre mentes, né, Douglas? Porque as pessoas passam a pensar, passam a considerar a utilização. Né? Sim. Eu faço um paralelo muito com o Windows. Eu sou da época com um punhado de disquetes, você instalava o Windows 3.11, né? E um tufo da careca eu perdi fazendo isso algumas vezes. Só que aquela interface gráfica, arcaica ainda, se a gente comparar com o que a gente tem hoje, ela foi muito inclusiva. Concordam comigo? De você não precisar mais saber uma linha de código, 2 linhas para você dar um comando num prompt, né? E aí o prompt volta agora com o IA, né? Mas de você poder clicar em botõezinhos e telas, e isso popularizou o acesso ao computador pessoal. Eu não preciso mais decorar, fazer curso para aprender uma série de comandos. Eu posso clicar e ir fuçando com mais facilidade. Sim. Né? E aí depois a gente tem outra revolução aí com o sistema operacional da Apple, né? Steve Jobs vem, principalmente com o iPhone, e torna tudo muito mais intuitivo, que uma criança consegue fazer pinça com a ponta do dedo. E acho que quando a gente consegue simplificar isso, a adoção acontece muito mais fluida. Né? A pessoa, se a gente tivesse que fazer um curso para entender como o computador funciona, para daí poder pensar o que é possível fazer com ele. Hoje a gente já usa o computador de uma maneira, né, mesmo uma criança que está ali aprendendo na escola, de uma maneira muito mais fluida, muito mais... E isso acelera o resultado, acelera a produtividade. Né? Sim. E então, acho que quando a gente tem espaço como esse no podcast aqui para a gente debater, para a gente desmistificar, para a gente ensinar, as coisas parecem fazer mais sentido. Né? E Com fazendo certeza. essa ponte, eu queria trazer vocês justamente para contar, né, aqui no podcast o sentido da Lean. O que a Lean faz? O que é a entrega de valor que vocês propõem para as empresas, aplicando tecnologia de forma prática, resolvendo resultados para as empresas? Maravilha. Bem, acho que vale a gente contar um pouquinho da história da empresa, assim, porque tudo que a gente desenhou, né, ao longo desses últimos 2 anos, né, foi se concretizando da forma que a gente já havia previsto mesmo, né? Então, a Lean, ela nasce ali em setembro de 22, né, na união de sócios que tinham ali seus expertises em suas áreas, né, justamente voltado para a gente conseguir gerar eficiência operacional nas empresas. Né? Então, nessa época, a gente havia, né, lançado o ChatGPT em novembro de 22, né, trazendo a LLM, né, para as pessoas. Pública, né? E isso trouxe, né, um holofote ali para todo mundo olhar para, beleza, o mundo vai mudar aqui, né, mas como que ele vai mudar, né? O que a gente vai fazer para mudar? E eu sou, assim, tenho uma carreira todo mundo corporativo, muitos anos, né, nosso outro sócio também, muitos anos de mundo corporativo. E a gente que trabalhou nessas empresas sabe que elas são, assim, extremamente ineficientes, né? Então, quanto maior a empresa, maior o nível de controle necessário para que ela não saia dos trilhos. Só que isso funcionou muito bem até esse momento, né? Então, hoje você tem possibilidade de tornar essas empresas muito mais eficientes com o uso de tecnologias aplicadas, né, nos processos legados delas que elas possuíam. Então, a gente viu que tinha uma oportunidade acontecendo e a gente foi traçando esse planejamento da empresa desses últimos anos para que a gente pudesse justamente
compreender como que era a forma mais facilitada que a gente tinha para transpassar esses processos burocráticos, né, e lentos que essas empresas tinham, né? Hoje a gente tem, né, uma série de grandes clientes e a gente já entendeu na prática como que a gente faz esse processo, né, de redesenho. Na prática, o que acaba acontecendo? A gente conversa com essas empresas, a gente entende o que elas têm desses processos, só que não é aquele projeto de processos que tinha antigamente, né, de desenho de workflow, né, de, cadeia de decisão e tudo mais. É muito mais um processo de, eu preciso entender o que vocês fazem, na área que vocês fazem, como que vocês fazem. Se eu fosse começar hoje do zero, com toda a tecnologia disponível no mercado, como que a gente faria o desenho desse processo para vocês? E a gente acaba passando, né, para um cenário onde a gente vê que tem empresas lá com áreas de 300, 400, 500 pessoas numa área, sendo que se ela fosse começar hoje, essa área precisaria ter 30, 40 pessoas. Para ter a mesma entrega, né? Exatamente, para ter a mesma entrega. E muitas vezes não é uma questão daquela história, né, de IA vai substituir o trabalho, não é muito isso. É muito uma questão de trabalho repetitivo, né? Então, assim, o trabalho inteligente, o trabalho, né, pensante, ele sempre vai ser humano, decisor sempre vai ser humano, relacional sempre vai ser humano, né? Mas o trabalho repetitivo de conferência, de análise, de processo muito, muito direto e objetivo, ele pode ser substituído. E o que a gente acaba vendo nas empresas que a gente atua é que elas já sofrem um alto turnover nesses casos, porque as pessoas não querem mais fazer esse tipo de atividade, né? Essa é uma atividade chata, é uma atividade que não gera valor, né, para a pessoa. Ela não ganha experiência fazendo conferência de 10 mil documentos, né? Então, assim, é muito chato isso para o próprio humano fazer. Então, o que a gente vê claramente que a IA ela vai gerar? Além dessa eficiência, né, em termos de pessoal em trabalhos operacionais, mas um ganho de qualidade brutal, né? Então, a gente tem hoje diversos cases de clientes nossos, onde a gente vê fluxos operacionais que antes levavam, processos que levavam 60, 90, 180 dias, e esse processo está sendo realizado em minutos, né? Com essa análise de documentação, por exemplo, né? Processos que são realizados de verificação de currículo, triagem de currículos, por exemplo, que hoje são feitas em segundos, né? Coisas que levavam horas, né? Com outros em outras empresas. Então, a gente consegue ver várias oportunidades acontecendo dentro das empresas, onde a gente tem, né, essa possibilidade de fazer esses projetos, só que aí entra a parte chata do negócio. Porque o que geralmente a diretoria quer com a IA? Eu quero resultados para ontem, né? Eu quero essa tal da IA. Né? A gente, quando conversa com as empresas, às vezes a gente tem conversas de horas com eles para, no final, a primeira pergunta ser, tá bom, mas o que isso vai me trazer de IA? Eu quero IA. Né? E a gente sabe, assim, beleza, às vezes a solução passa pela IA, às vezes não passa pela IA. Às vezes a gente tem soluções, né, às vezes é um software, às vezes é um produto, às vezes é um portal, às vezes é um projeto de machine learning, às vezes a gente tem várias soluções hoje que a tecnologia pode entregar, só que a tal da IA, né, veio, né, tipo, na cabeça de todo mundo. Então a gente tenta mostrar para a empresa que nem sempre essa é a solução. E acaba que projetos com IA, dependendo da forma, né, que ele for, o que ele vai trazer, ele se torna um projeto muito complexo, né? Então, o que a gente tenta é simplificar. Só que aí, para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Um trabalho prévio de compreensão de processos antigos, né, para que a gente possa redesenhar esses processos. Só que esse é um trabalho que geralmente não é tão glamuroso assim, né? Então, o que a gente faz? A gente une dois grandes polos. Um polo de consultoria executiva, né, onde a gente compreende, mapeia, desenha, entende o que está acontecendo e redesenha esses processos para um momento, né, mais moderno hoje, atual. E a gente entrega para a empresa um to be, né? Olha só, está aqui como que seria o formato ideal de trabalho de vocês. E aí a gente entra num segundo momento onde a gente de fato desenvolve. Então a gente atua com a parte de consultoria executiva para compreensão e também na parte de implementação e sustentação dessa tecnologia. E a empresa tem liberdade de seguir por conta própria. Total. Ou para outro caminho para Total. executar. 100% do que a gente faz é de propriedade intelectual da empresa. A gente não tem produtos próprios. É totalmente sob medida para cada situação, para cada empresa. Então, a gente tem clientes são 12 setores, né? A gente tem cliente em todos os setores, não faz muita diferença, porque o grande lance é que a gente conseguiu compreender bem as regras de negócio, né? Então, cada setor vai ter suas particularidades, os seus processos, o que é proibido, o que é permitido, né? Então, a gente vai entender o que são as regras de negócio dessas empresas e a gente vai desenhar um plano sob medida ali para ela. Então, feito esse plano sob medida, a gente consegue muito claramente identificar não só o que poderia ser desenvolvido por nós, mas também o que já tem de soluções prontas no mercado, né? A gente cansa de, às vezes, jogar para clientes
né? Ele fala assim, pô, mas vocês não vão desenvolver isso daqui? A gente fala, não vamos, porque se você pegar essa solução aqui, que às vezes uma solução de prateleira de fato funciona para uma dor específica, então contrata isso daqui. Poxa, meu setor de compras é super pequeno. Poxa, então usa essa ferramenta aqui, isso vai funcionar para vocês. Não faz sentido eu desenvolver uma super plataforma para uma ferramenta de compras que você gasta R$500 por mês, né? Então, e aí tem um outro ponto que é, muitas vezes a gente recebe demandas de automação, eu quero automatizar o trabalho da área tal. O trabalho da área tal são 3 pessoas, são 2 pessoas. Eu falo assim, não existe automação de trabalho de 1, 2, 3 pessoas, né? Essas pessoas ali já estão no limite, né, das suas atividades. E às vezes um projeto acaba ficando muito caro para automatizar o trabalho de uma pessoa, né? Então não faz sentido também projetos muito pequenos. A empresa, para ela atuar em projetos de tecnologia transformacionais, de fato faz muito mais sentido ser um projeto com uma magnitude maior, para que de fato ela gere impacto, tenha TIR, payback, ROI, que são palavras que acabaram que ficaram um pouco fora de moda, né? Depois desses bilhões da IA, mas que na administração da empresa acaba sendo o que faz a diferença, né? Exatamente. E a gente sempre foi muito pautado por isso, né? Tem origem, né, financeira, né, nas empresas, né? Então acaba que eu sempre olhei muito para projetos, TIR, ROI, né? Então, assim, a gente acaba tendo isso, esse formato de trabalho muito voltado para resultado, né? No final do dia, o empresário brasileiro, todas as empresas brasileiras são amassadas de todos os lados, né? Então, elas precisam cada vez estar mais eficientes. Ano que vem reforma tributária. A gente não sabe direito o que vem por aí, né? Então, pode ser que, assim, setores, por exemplo, de serviço sejam muito mais amassados ainda mais. Então, a gente não sabe exatamente o que tem. Qual que é a alternativa que as empresas têm? Ela tem a alternativa de ficarem mais eficientes, né? Antes de qualquer coisa acontecer, elas podem enxugar essa máquina. Então, enxugando essa máquina, a gente consegue, enfim, torná-las aí de uma forma mais competitiva, né? No conceito da palavra mesmo de vantagem competitiva, né? Então, assim, quem está fazendo isso está se tornando, de fato, né, eficiente em custos. Então, ela consegue competir ou com preços menores ou com, eventualmente, investir em mais qualidade, né? Exatamente. Então, é isso um pouco. E o segredo que você diz é justamente assim, na quantidade, na abundância, na robustez, você tende a ter mais ineficiência. Então, se torna mais assertivo olhar para que processos eu tenho que são inchados. Seja um departamento da empresa, seja o volume de unidades que está sendo transacionadas ali, que provavelmente ali eu tenho algum ponto de ineficiência, onde ajustando isso eu vou ter um impacto muito mais, né, o multiplicador ele é muito mais significativo. Perfeito. E veja, né, até o exemplo que você usou do Windows 3.11 talvez ilustre muito isso na questão de UI UX, né, que a gente tinha falado. Porque você imagina, pensa no processo de compras, por exemplo, né? Processo de compras, eu lembro de um caso, uma empresa que eu trabalhei, que levava cerca de 180 dias para você fazer uma compra. Por quê? Porque você chegava, você precisava da licença de SAP, né? Você não tinha licença de SAP, aí você tinha que achar quem que liberava a licença de SAP, aí você não tinha o orçamento para a licença de SAP, aí você tinha que descobrir quem era o dono do centro de custo, aí o dono do centro de custo estava de férias, e era ele que liberava, aí tinha que esperar o cara voltar de férias. Aí quando ele voltava de férias, você tinha um manual de 500 páginas em PDF de como você faz a solicitação para o acesso ao SAP. Beleza, uma vez você conseguiu acesso ao SAP, quem já usou o SAP sabe, não é trivial. Então a pessoa vai lá, tipo, poxa, eu não sei nem mexer. Quem que sabe mexer? É o fulano. Então chama o fulano, consegue um horário com o fulano. Então isso daí é a regra hoje no mundo corporativo. Quanto maior a empresa, mais próxima disso, né? Então o que a gente traz? Poxa, hoje um fluxo de compras hiper facilitado, se a pessoa simplesmente tivesse um site, né, um portal de compras, por exemplo, às vezes são compras simples, a pessoa precisa comprar um copo, né? E ela o processo não precisa ser complexo. É isso. Precisa ter regras de negócio bem definidas. Exatamente. Eu tive uma experiência, Douglas, numa empresa onde, por situações gerenciais, coube ao departamento jurídico, né, a definição das regras para a definição de um sisteminha de compras, de aprovação de requisição de compra, de reembolso, aquela coisa, sisteminha básico, né? Até aí, ok. Cara, eu não preciso de um SAP para fazer isso, embora ele faça muito bem, né? Mas sai do papel, sai da foto do comprovante e vai para um sisteminha mais organizado, com alçada de aprovação e tudo mais. Aí lançaram o negócio, colocaram lá. Aí eu fazia o negócio, cara, fiz errado. Aí cadê o botão de editar? Não pode editar, você já fez a solicitação. Mas tá errada. Não, mas, cara, é visão do jurídico, entendeu? Você fez, você escreveu, você não pode editar o que você fez. Mas não foi aprovado ainda. Eu vou ter que fazer um segundo paralelo, e aí o aprovador vai ter que aprovar 2 vezes, né? E aí eu tinha uma alçada de aprovação dentro de um orçamento. Então eu fazia, mas por definição do processo, ele ia para o outro gestor acima poder aprovar. Falei, ok, faz sentido do ponto de vista de compliance, de ter aprovação, mas não está na minha alçada.
Se eu for lá e pegar um reembolso, não paga? Paga. E aí você começa a fazer contornos no sistema. Eu falei, mas tá errado, a gente vai voltar o sistema vai perder a função. Por quê? Porque ele está engessado. Libera para o colaborador fazer a edição. Quando chega para mim, tem 3 versões. Qual que eu tenho que aprovar? Não sei. E o cara esqueceu de colocar esse é o certo. Aí ele faz o 4º para dizer que esse é o certo. Só que eu aprovei o primeiro, porque fazia sentido. Tá errado. Né? Por quê? Regra de negócio mal definida, porque está definida com a visão do jurídico. Você fez a solicitação, você não pode alterar. Perfeito. E esse Ele não está errado, ele não tá errado. Mas dentro do contexto, não é eficiente. Tem um conceito assim que a gente vê na prática materializado, um conceito físico que é a entropia, né? A entropia ela só cresce. Os sistemas eles tendem ao caos e isso acontece em toda empresa. Quanto mais a empresa vai crescendo, isso se potencializa, né? Um cenário que a gente vê, tem um gestor. O gestor vai fazer uma reunião, pede para o analista lá fazer uma planilha. A planilha ficou muito boa e aquilo vira rotina do analista. Daqui a pouco começa a crescer a planilha, o analista já não dá conta, contrata mais uma pessoa para dar conta da planilha, porque ele vai sair de férias, aí cresceu demais, vira sistema e começa a virar o caos, né? Então, esse é um cenário que é muito frequente, assim, em todas as empresas e as grandes oportunidades estão nos back-offices ali, né? Estão nos financeiros, estão nas atividades manuais, repetitivas, que vão se perpetuando e vão crescendo cada vez mais. Então, esse é uma rotina, assim, é o padrão, né? O padrão da indústria hoje, das empresas, é recorrer a tarefas que eram pontuais, que acabam virando rotinas e vão escalando essas tarefas. Mas na prática, como é que a gente resolve isso? Porque, ok, o Douglas falou, a gente vai lá, faz um mapeamento, uma consultoria, entende, gera um diagnóstico, entrega para o cliente se ele quer fazer por conta, se ele não quer fazer, se ele quer colocar capa dura, colocar na prateleira, mais uma consultoria que eu tive e contar para os amigos, às vezes é pela grife, né? Sim. Mas, poxa, beleza, eu quero colocar para funcionar, vou contratar vocês e vamos arrumar isso aqui. Como é que é? Eu entendo que cada caso é um caso, mas como é que vocês traduzem o que a tecnologia tem para oferecer, seja IA, seja automação, seja verificações, né? Seja um sistema, seja a tecnologia que for, mas como que eu coloco isso dentro da empresa e como isso é aceito, muitas vezes, pela cultura da empresa? Sim. A gente tem um pilar que em todos os processos de discovery a gente percorre, que é primeiro o processo, depois a tecnologia e depois a eficiência, né? A gente entende que se essa ordem ela é quebrada, a tendência de não gerar o resultado esperado é grande, né? Então, pior, de você ser extremamente eficiente fazendo algo que não deveria ser feito. Exatamente. Aí essa maximiza, né? E acontece bastante, né? Então, depois do discovery ali, que a gente faz o entendimento do processo, a gente fez o diagnóstico, modelou qual que é o fluxo ideal, como que isso deveria ser na prática, caso a gente fosse iniciar esse processo do zero aqui da maneira mais otimizada possível, a gente parte para delimitar a tecnologia, né? Então, o que faz sentido dentro desse cenário? É um software? É uma automação? É uma IA? Enfim, a solução que for, a gente tem um pilar aqui que baliza, que é desenvolver da melhor maneira, no melhor tempo e com o menor custo possível, porque não existe bala de prata em tecnologia, não existe resposta única ali, eu vou fazer isso daqui e isso vai resolver todos os meus problemas. Isso não existe. Acho que a tecnologia ela é um trade-off. São escolhas que a gente faz, então eu vou resolver isso, porque isso vai ser a melhor escolha no tempo que eu tenho ou no recurso que eu tenho disponível para investir. Então a gente modela dentro dos processos como que a gente consegue materializar isso, gerando valor para a empresa, melhorando o processo e agregando de uma maneira que não gere mais complexidade, né? Então, às vezes, a tecnologia, às vezes a gente pode tirar um processo e criar um outro processo que é mais complexo, é mais moroso, é mais difícil de manter no futuro. Então, a gente tenta analisar o todo, né? E não a tecnologia por si só, o software por si só, a IA por si só. É como que ela conversa com a cultura da empresa, com a sustentação que a empresa consegue oferecer, para como que ela, qual que é a maturidade tecnológica que ela tem. Não adianta a gente pegar uma empresa que é tradicional, que funcionou há 50 anos no papel e tentar fazer uma mudança ali completa de uma vez só.
Então, são mudanças graduais de cultura que a gente consegue ir implementando e trazendo a tecnologia para o dia a dia. E assim conseguir agregar valor, né, ao longo do tempo. Né? A tecnologia, no final do dia, ela tem que trazer resultado, né? Resultado financeiro. Ela tem que ser um acelerador de resultado. Né? Então, a gente, a partir do entendimento do processo, do todo, a gente consegue analisar qual que é a melhor solução caso a caso. E vocês têm um desafio grande, né? Não só por estarmos aí na era das IAs, né? Mas se não é IA, vai ter metaverso, se não é metaverso, é RPA, sempre vai ter a tecnologia da vez. A questão é a seguinte, que tecnologia tem um sex appeal. As pessoas querem uma ferramenta legal. De novo, vamos falar de tecnologia não só no digital, não só no eletrônico, né? É o carro pelo carro, é a furadeira pela furadeira. É legal você ter uma tecnologia de ponta, você ter uma tecnologia, né, de vanguarda. Mas será que eu preciso dela? E segundo, será que eu estou à altura dela? Você falou em maturidade digital, né? Sim. Será que de repente eu colocar aqui um assistente de IA para todo mundo utilizar na empresa, meu colaborador médio está preparado para lidar com esse assistente? Sim. E eu estou preparado para lidar com a segurança da informação, que todo mundo está começando a vazar. Não, joga para o ChatGPT a planilha de custo para ele reestruturar para mim. E começa a colocar informações estratégicas para fora. Por quê? Com a maturidade abaixo, ninguém chegou a pensar no nível de governança disso. Né? Então, é um desafio grande de como atender com tecnologia, mas não necessariamente dizer, olha, pega na prateleira o que você quer e usa. Eu vou entender o teu cenário, é muito mais um trabalho tailor-made, pelo que eu entendo, né? Uhum. De você tirar a medida, de você conversar. Qual é a ocasião do terno? Qual é o horário da festa? É de dia? É de noite? É social? Né? Para você formatar alguma coisa que de fato vai gerar um resultado compatível com a expectativa. Sim. Porque senão o investimento sai alto e o resultado é baixo, aí o cliente vem, mas é caro e não funciona. Uhum. Né? Então, deixa eu perguntar para vocês assim, qual é o principal fator que vocês observam que brilha o olho do cliente de vocês? Quando vocês estão apresentando, quando vocês estão entregando um projeto, você vê, puxa, aqui a gente conquistou, aqui fez a diferença e a pessoa entendeu o que a gente pode de fato fazer para ela. Acho que o primeiro ponto é a usabilidade, né? Uhum. Como que a gente transforma a tecnologia que é tão abstrato em algo que é tangível e útil para o usuário, né? Porque a gente tem 1 milhão de exemplos aqui de aplicações ou softwares que você precisa ter um manual lá de 500 páginas para usar e ninguém consegue usar, né? Tem que ter alguém ali que já fez para pegar na mão e ir junto. Então, e a gente tem grandes exemplos assim de empresas que fizeram isso bem. O próprio Nubank tirou toda a complexidade e burocracia que tinha ali nos bancos e tornou isso acessível para qualquer pessoa hoje tendo celular, né? Então, o que faz os olhos dos clientes brilharem é, de fato, a usabilidade, né? Isso vem da nossa base ali, da nossa concepção. A Aline surgiu muito baseado em conceitos de produto, de design thinking. Então, a gente lá atrás viu um gap, né? Tem tanto projeto de tecnologia sendo feito de um lado e do outro lado tem tanta gente insatisfeita com o projeto de tecnologia, né? Então, alguma coisa não tá casando aqui nessa equação. E um dos pontos que a gente viu é que a pessoa de tecnologia ela acaba sendo muito lógica, né, por padrão. Então, ela pensa ali ela é binária, né, 0 ou 1. E quem está usando na ponta da linha na maioria das vezes... Tudo menos 0 e 1, né? É o oposto, né? É o oposto. Então, tinha um gap aqui de comunicação entre as duas pontas. E desde a nossa concepção, a gente traz isso no nosso DNA, né? De pensar produto, pensar como que o que a gente está fazendo vai ser usado no final do dia, como que a tecnologia está resolvendo um problema real, né? Então, software por software ou furadeira por furadeira não resolve o problema de ninguém, né? Tem que ter o usuário ali apertando o botãozinho na furadeira para gerar o resultado, né? Então, ninguém quer ter uma furadeira, a gente quer ter o quadro pendurado, né? Ninguém quer ter o software. Eles querem ter a solução ali para o problema, seja o financeiro, seja, enfim, qual for dentro da operação. Então, antes de pensar a tecnologia, a gente tem um trabalho ali exaustivo de pensar o X, de pensar o Y, de pensar a experiência do usuário, de como que aquilo se traduz na prática para quem está usando no final do dia. Então, com isso, a gente consegue tornar o que a gente está fazendo muito mais acessível para o usuário final que vai estar, de fato, consumindo aquela tecnologia. Legal. Douglas comentou um pouquinho, né, pincelou, e você falou um pouquinho também, mas eu queria chegar na gênese da coisa.
né? Qual foi o day one de vocês? Como que vocês se encontraram e gerou esse match? A gente, cara, vamos empreender? Vamos resolver o problema das empresas? Tem um dia que foi o marco ou foi acontecendo de uma forma meio orgânica? Foi fluindo? Como é que foi? Acho que foi assim, as histórias se cruzam, né? Como eu falei, são os 3 sócios, né? Cada um na sua linha ali, né? A história se juntaram, né? Então, eu tava na época eu morava em São Paulo, né? Trabalhava numa grande empresa e tava fazendo meu mestrado no INSPER. E eu sempre tive essa vontade de empreender em algum momento, né? Assim, eu tava, já, como falei, né? 15 anos de mundo corporativo, né? Você entende, chega um momento ali que você, né, ou aceita o jogo corporativo, né? Que você vai crescendo nas empresas, você sabe como funciona o jogo corporativo. E eu não queria seguir por esse caminho, eu queria seguir por um caminho de empreender. E aí, justamente, eu entrei no mestrado em julho de 22, né? E novembro de 22 foi quando veio o lançamento, né, do ChatGPT pela OpenAI. E ali naquele momento eu falei, opa, tá acontecendo um movimento aqui interessante, né? Alguma coisa vai surgir. E eu já tinha, né, minhas origens lá, muito jovem, né? Eu fui web designer, né? Então, assim, eu perdi ali a onda da internet, né? Quando começou, assim, de forma mais acelerada. Esses dias Você até perdeu aquela onda de fazer site para tudo quanto é cliente. Exatamente. Que sorte a sua. Esses dias até encontrei meu material antigo lá de anúncio, de faça seu site comigo aqui, só HP comigo. Usava Botar front na- page. Só que com aqueles logos girando, com MIDI tocando, assim, era maravilhoso. Se tivesse GIF animado, não era um bom site. Não era legal, Isso, né? pô, maravilhoso. Hospedado pela GeoCities, no cjb.net. E aí, nessa linha, eu estava com essa ideia e eu conheci o Bruno, que é o nosso sócio, que fica em São Paulo, que, né, também tinha essa ideia, né, mas na época ele trabalhava num banco. Ele falou, poxa, eu quero um dia também entrar, né, empreender com, né, também e vamos conversando, né, e em algum momento a gente, né, chega nessa ideia. E aí, na época, passaram-se, né, um tempo, né, eu chegando ao final do mestrado, e eu falei, poxa, agora terminando o mestrado, acho que chegou, né, vou ter tempo, né, porque o mestrado tomava bastante tempo, vou ter tempo para olhar isso com mais calma. E aí, na época, estava muito em alta, assim, aquelas tecnologias low code, no code, né? E eu estava meio, né, vislumbrado, assim, por ela, assim, tipo, olhando, né, entendendo que, poxa, dá para construir bastante coisa com isso aqui de forma mais rápida, né? E aí, na época, eu mandei uma mensagem pro Renato Assi, né, o professor lá, que era da... Como é que é o nome da Comunidade Sem Codar. Né, mandei mensagem para ele na cara de pau mesmo, assim, no Instagram dele. Falei, tô querendo um sócio aqui na área de tecnologia, porque eu não tinha... Minha rede de contatos era muito voltada para a área de negócios, né? Então, tinha poucos contatos na área de tecnologia. E tô procurando um sócio aqui na área para abrir uma empresa de tecnologia, um CTO. Você publica para mim? Ele publicou lá no Instagram dele, 50 mil pessoas, né? E choveu um monte de gente mandando mensagem, né? Pô, procurando e tal. E aí, hoje eu fui conversando com um monte de gente. E aí, quando o Wesley foi, me mandou mensagem. Falou, poxa, eu tenho, né, uma empresa aqui em Curitiba, né, uma software house aqui em Curitiba, tô querendo, né, mudar o conceito do negócio, escalar e tudo mais. Só que quando eu fui abrir o que ele fazia, eu vi assim, poxa, é bem diferente isso daqui de todo mundo que veio falar comigo, né? Por que esse cara aqui tem um produto super bom, né? Que geralmente a gente vê assim, quando a gente associava no passado no code, low code no Brasil, a gente associava muito a coisa de má qualidade, né? E lá fora não, lá fora você tinha N grandes empresas que operavam exclusivamente com Bubble, Flutterflow, né, no passado, e você via coisas muito boas. Aí eu olhei do lado e falei, poxa, esse cara aqui faz um negócio bom, cara, tipo assim, no Brasil, né, interessante. E aí quando eu conheci, a gente, enfim, conversou, né, negociou ali, entramos, né, em sociedade, né, e aí quando a gente foi entender um pouco mais a fundo, ele trouxe essas ideias justamente que ele está trazendo agora, de conceitos de produto, né, de entender muito mais a necessidade do cliente, as regras de negócio, né, antes de qualquer coisa, né, então você ter esse carinho, né, com o design, ter esse carinho com o usuário final, porque no final do dia é o que realmente importa, né, não é a tecnologia, o back-end ali fica invisível, né, o usuário final não vê o back-end, né, então o que está ali visível era realmente muito importante. Então acabou que eu tinha ali eu sempre tive essa dor corporativa de burocracia, eu sofria com isso, né? Sabia que tinha uma oportunidade chegando ali com a IA, né? E a gente viu que ali era um timing perfeito, assim, sabe? Alinhamento dos astros ali para as coisas acontecerem, né? E nosso terceiro sócio acabou entrando, né? Um ano e pouco depois, né? Na sociedade.
E também, né, com carreira corporativa. E a gente foi vendo que, assim, tinha muito mais oportunidades nessa área do que na área de startups, por exemplo, né, que era o legado, né, da empresa dele, de construção de produtos digitais, né? Então, a gente acabou com um olhar muito mais voltado para a área de eficiência operacional, né? A gente teve alguns grandes cases, assim, né, ao longo do tempo, né? Acho que o primeiro deles foi até aqui no Paraná, na OAB do Paraná, que foi uma instituição, né, super renomada, né, e a OAB do Paraná sempre foi conhecida como uma das instituições mais modernas de todas as OABs. Foi referência, né? Sempre foi. Então veio um presidente novo, né, que trouxe a ideia assim, de reformulação, né, de tecnologia da instituição, e nos chamou para a gente fazer esse projeto. E a gente fez um projeto lá, tipo, ponta a ponta, né, desde a parte de discovery até a parte, né, de implementação. E foram inúmeros projetos, assim, com resultados fantásticos. Então acabou que a gente, né, foi aprendendo ali. A gente já tinha essa ideia, a gente foi afinando, né, essa ideia na prática ali, né, com alguns clientes, né, e foi ouvindo os clientes, entendendo as reais dores e necessidades deles, que a gente já tinha as nossas hipóteses, mas elas, né, precisavam de uma validação. E de fato, tudo que a gente tinha como hipótese acabou se validando, né? Essas dores eram comuns a todas as empresas. E aí, conversando, né, com o segundo, terceiro, quarto, quinto cliente, a gente foi entendendo que isso era algo meio comum. Então, a gente criou essa nossa metodologia proprietária para que a gente fizesse essa compreensão, né, de dividir em 2 etapas, uma etapa de discovery e uma etapa de evolução contínua. Então, aí, claro, né, tem todo um detalhamento dentro delas aqui que não dá tempo para a gente explicar, mas a gente viu que tinha essa oportunidade. Então, nasceu assim, né, o encontro dos sócios, e aí agora a gente está realmente focado nisso, né, de a gente conseguir gerar essa eficiência para empresas ali do middle market, digamos assim, né, sério, a partir de 50 milhões de faturamento anual, alguma coisa assim, onde de fato essas dores começam a aparecer, né? Antes disso, muito difícil de ter dores assim, né, de eficiência, né? Tipo assim, acaba que as áreas são muito pequenas, mas a gente conseguiu ver que essas empresas, né, já estão sofrendo com isso e a gente consegue ajudar. E é um perfil de empresas que muitas vezes, assim, ela já escalou uma operação, ela já tem uma robustez operacional, mas não necessariamente ela acompanhou o crescimento da sua maturidade de tecnologia, né? De como melhor fazer o seu dia a dia, o seu processo. Uhum. Então, muitas vezes a atividade core ela está bem resolvida, né? Porque é o métier da empresa, mas como você falou, o back office ali, o administrativo, ele apanha com processos mais arcaicos que funcionavam muito bem quando era pequeno, né? Mas agora você tem 10 vezes mais pessoas, você tem muito mais clientes, você tem muito mais transações acontecendo e você está fazendo como fazia antes. Uhum. Eu trabalhei uma época numa empresa de software, de RP, e teve um amigo que ligou para mim e foi muito engraçado. Conte, chegou a hora. Falei, que bom, vai ser pai? Não, cara, tá na hora. Tá na hora do quê, criatura? Tá na hora de eu ter um TOTS. Ele falou isso com uma certeza, uma empolgação. Mas como assim? Não, cara, não dá mais. Eu tenho uma pessoa aqui que ela passa o mês inteiro gerando boleto, cara. E tá caro, porque eu tenho que pagar a pessoa e eu tenho que pagar o erro que ela comete. Porque assim, a menina é boa, só que, cara, na quantidade de boleto que eu tenho que gerar, gera com atraso, manda duplicado pro cliente, deixa de mandar tá tudo manual. Eu entrava no site da Caixa, cliente por cliente, gerando boleto. Falei, cara, não dá, eu tenho que ter contas a pagar aqui. Vamos conversar. Daí virou cliente, né? Ou seja, ele fez aquela arrebentação, ele deixou de ser pequeno para virar meio, para ser uma empresa mediana. Mas chegou uma hora que ele precisou sistematizar o que ele estava fazendo de uma maneira arcaica, porque até então dava conta. Chegou uma hora que o transtorno era maior que o benefício. Então, puxa, vou investir, vou colocar um dinheiro na frente, mas eu vou resolver isso aqui. A menina continuou na empresa, fazendo uma série de outras coisas muito mais proveitosas. Ele parou de gerar atrito com o cliente por cobrar duplicado, por não cobrar, por N situações de erro de cobrança. E é dinheiro entrando no caixa, ou seja, é faturamento, né? Sim. Uma área crítica da empresa. E colocou tecnologia porque agora ele sentiu a dor, ele entendeu que tinha que olhar para isso. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, nessa trajetória, o que vocês identificam que foi o grande pulo do gato? Assim? Qual foi a decisão que virou a chave? Puxa, dali em diante a empresa foi outra, a gente passou a ser mais assertivo. E embora seja uma história ainda em construção e que nunca cabe essa construção, né? Mas você fala, puxa, dali em diante fez diferença. Eu acho que foi no momento de definição de nicho, né? Porque eu acho que a gente, no começo de qualquer empresa, né? A gente ainda tem uma vontade, né, de crescer, né? Uma vontade de acelerar, só que assim, você nunca pode dar um passo maior que a sua perna.
E a gente ainda estava explorando os cenários, né? Então a gente fez ali no começo um pouco de tudo, assim, né? A gente trabalhou com clientes, né, de diversos, Brasil, Estados Unidos, Portugal, produto digital, startup, empresa grande, empresa média, empresa pequena, né? Projetos pequenos, projetos médios, projetos grandes. A gente foi fazendo um pouco de tudo. E acabava que no final do dia a gente não conseguia fazer nada muito perfeito, assim, sabe? Porque a gente não tinha um foco, né, correto ali de, poxa, eu vou fazer isso aqui muito, muito, muito bem feito. Né? E aí, quando a gente definiu, né, teve essa batida de martelo, mais ou menos um ano atrás, assim, da gente, não, vamos mirar somente esses projetos de eficiência operacional, né, tipo de evolução digital, aí a coisa mudou, porque aí a gente conseguiu entender que, assim, é uma esteira única de trabalho, né, então, assim, eu não estou fazendo, né, várias coisas ao mesmo tempo. E até os clientes que a gente ainda tem dessa época de startups, né, e de projetos de construção digital, de produto digital, a gente consegue atendê-los melhor hoje, porque a gente, com esse conceito assim, de evolução contínua, a gente melhora os produtos que eles tinham no passado assim, de forma até mais acelerada. Então, acho que quando a gente conseguiu botar um alvo correto ali, né, onde a gente queria chegar, nos clientes que a gente estava mirando, a gente acertou um pouco mais a mão. Tanto que hoje, né, no passado, a gente já teve produtos, por exemplo, a gente teve alguns clientes em Portugal, né, de startups, inclusive uma startup foi super destaque em Portugal, veio para o Brasil, expansão internacional e tudo mais, que a gente construiu o produto deles, né, e acabou que por essa empresa a gente acabou ficando até mais conhecido no mercado português, né, e hoje a gente já está negociando com governos em Portugal, governos, né, tipo, até europeus, né, então assim, acaba que a gente conseguiu ter uma visibilidade por causa dessas frentes, mas hoje a gente está mirando, né, no que a gente sabe fazer de melhor. E justamente porque eu e o meu outro sócio, como a gente, né, veio do mundo corporativo, a gente consegue falar a língua do mundo corporativo. Né? A gente fala menos a língua das startups, mas a gente fala melhor a língua do mundo corporativo. Então a gente consegue entrar, a gente sabe as dores, a gente já viveu, né? Então a gente consegue ter esse tato melhor com esses clientes. Então esse foi, para mim, sem dúvida, o ponto assim que... Segmentação. Eu costumo dizer que tão importante quanto saber o que você quer é saber o que você não quer. E aí a segmentação é esse trade-off, né? Eu vou abrir mão de parte do mercado para ser mais competitivo e poder focar melhor nesse outro aqui. Encontrar o PMF aqui, no nosso caso, não produto market fit, mas o que nós somos bons de fato, né? Onde que a Aline agrega valor. Acho que essa foi de fato o momento que a gente conseguiu entender e se diferenciar. Entendendo que o valor está na eficiência operacional, né, que a gente consegue gerar através da tecnologia. Então, e é um aprendizado, né, à medida que os projetos vão se desenrolando e a gente explora N cenários, a gente entendeu que conseguiria agregar mais valor na tecnologia por esse caminho, né? Então, a gente teve cases de sucesso em startups investidas no Shark Tank, startups que receberam investimentos na casa de milhões de euros e tivemos entregas bem-sucedidas. Mas o valor que a gente conseguia entregar maior é, de fato, na eficiência operacional. Legal. Já vou te perguntar dos cases, mas uma outra pergunta apertada aqui. Olhando a bagagem, com a experiência de vocês hoje, olhando para trás, teria alguma decisão que vocês tomariam diferente? Vocês fariam algo diferente? Puxa, aqui foi um tiro no pé, perdemos 6 meses de projeto aqui, que se a gente tivesse feito diferente, teria ganho fôlego, ou não, né? Ou de repente chegamos aqui justamente porque fizemos tudo, inclusive os erros, né? Nos deu essa visão. Tem algo que olhando para trás vocês fariam diferente? Olha, eu tenho uma visão muito assim de locos internos e externos, assim, sabe? Tipo, o que eu posso controlar, o que eu não posso, né? Então, eu nunca parei para olhar para trás e falar assim, poxa, o que eu poderia ter feito diferente? Né? E se, né? Isso toma um tempo danado e me dá uma ansiedade grande, assim, sabe? Porque, assim, por mais fantástico que seja, você não consegue voltar e mudar, né? E claro, né, que sempre vão ter, né, pequenos ajustes, pequenos detalhes, pequenas decisões ali, né, que você poderia ter tomado, né, de forma diferente, mas não tomou, né, e tomou outra, né, e tá tudo bem, né, então assim,
Eu sou muito prático, assim, nesse sentido, assim, eu não sofro pelo que não aconteceu, né? Então, tem momentos ali da vida, né, que a gente, né, pode tomar decisões para lá ou para cá e, né, a gente nunca vai saber o caminho que foi. Eu não consigo apontar, assim, tipo, um grande erro, uma grande mudança. Não sei se você tem algum ponto. O retrovisor, ele é sempre mais claro que o para-brisa, né? É fácil Então, ser fiscal de obra É isso. Exatamente. Acho que eu compartilho, assim, na visão do Douglas, né? As decisões que a gente tomou foi o melhor que a gente podia fazer no cenário com as informações que a gente tinha. Então, também não alteraria nada. Acho que em 2 anos de empresa a gente conseguiu ter um baita crescimento, assim, e isso foi fruto das escolhas que a gente teve. Acho que o início de empresa, o que a gente viveu e a experiência que a gente passou foi, de fato, a estruturação, o aprendizado que a gente conseguiu estabelecer a fundação, né? Então, acho que isso nos propiciou a ter o crescimento acelerado que a gente teve, mas ainda assim conseguir crescer de maneira estruturada e escalável, né? Então, acho que também não mudaria nada. Legal. Então vamos falar de case, né? Então, já que você falou que tem alguns cases aí, não precisa abrir o cliente, entrar no detalhe, mas vamos tangibilizar para quem está nos acompanhando, né? O que foram projetos aí que mudaram ponteiro, que ajudaram algumas empresas e algumas... O que vem aqui, que é o queridinho de vocês aí? O que é o que vocês podem contar como exemplo? A gente, claro que a gente não pode abrir muitas informações, né, dos clientes, né, porque são informações sigilosas, né, mas assim, o case acho que recentemente a gente ganhou o desafio do Inova Demicon, né, que foi tocado pela Agência Curitiba de Inovação, né, e esse foi um case muito interessante, porque quando a gente vê, geralmente, desafios de inovação aberta, a gente olha muito soluções de prateleira querendo ser enfiadas goela abaixo de grandes empresas. E dificilmente isso funciona, né? A gente participou do lado de empresas, né? Fiz muito desses desafios, né, para startups, e acabava o que a gente via na prática era que as startups gastavam um tempo enorme tentando, né, pegar essas contas, né, porque para elas seria muito bom, mas as empresas mesmo não davam sequência nesses projetos, ou eles não funcionavam, seja tecnicamente, ou seja por uma questão política, ou seja por qual motivo fosse, nunca ia para frente. Dificilmente os projetos, né, 100% de prateleira e funcionam para as grandes empresas. As grandes empresas exigem um nível de customização muito grande. E aí esse desafio da Inova Demicon foi a primeira vez que a gente viu um desafio que era totalmente sob medida. Só o caderno técnico do desafio tinha 17 páginas, sei lá. Assim, era muito bem escrito, né? Então, o time tech da Demicon conseguiu montar algo muito bem feito, mas assim, deixando em aberto, falando, ó, tá aqui tecnicamente com o que a gente precisa e quais problemas a gente precisa resolver. Quem resolver melhor pra gente, ótimo. Então, isso foi muito bom, né? Esse foi a primeira vez que a gente conseguiu, né? Um desafio, né, de uma empresa privada, né, que a gente conseguisse participar, né? E a gente foi, né, levou essa apresentação lá para eles. Hoje estamos lá, né? A gente venceu o desafio, né? E a gente está hoje lá fazendo parte desse projeto, né, da Demicon. Mas esse é um ponto interessante porque a gente mostrou claramente que assim, esses desafios de inovação aberta precisam ser mais personalizados. Eles não podem ser travados, né, em soluções de prateleira. Esse é um caso interessante aqui. Vou trazer 2 de Curitiba, que eu acho que, né, já facilita aqui a nossa casa aqui, né, a gente consegue trazer. Esse da Inova Demicon e o outro que é da OAB do Paraná, que eu tinha mencionado anteriormente, né, que esse como uma entidade pública, a gente pode falar um pouquinho mais assim, né, de forma mais clara, né, e eu acho que se você abrir as redes sociais da OAB, você vai ver vários, né, de nossos trabalhos lá com eles, né. Como eu comentei, né, teve uma nova gestão que entrou, né, um novo presidente que com intenção, né, de fato, assim, de modernizar, dar eficiência na operação, né, e a gente entrou, né, lá para justamente fazer esse trabalho. Então a gente tem 3 projetos, né, que foram super reconhecidos lá dentro, né. O primeiro é da advocacia dativa, né, para quem não conhece, a advocacia dativa é como se fosse a defensoria pública, só que, né, é um advogado apontado pelo juiz, né, então de forma muito simples, está explicando aqui. E quem faz a gestão disso é a OAB,
né? E quem faz o pagamento disso é a PGE. Então, você imagina, né? Tipo assim, é uma complexidade muito grande, assim, porque o advogado faz, o juiz, né? Sai na sentença lá os valores de pagamento, isso é auditado pela OAB, tem uma série de checagens que precisam ser feitas, né? E, cara, assim, são coisas muito detalhadas, assim, às vezes são processos gigantescos que precisam ser avaliados e tudo mais. Então, foi feito um projeto bem interessante, onde a gente pegou esse conceito, né, de compreender, né, todo o processo, né, do como que é feito, o que é feito. Era uma área ali de algumas pessoas, né, que tinham ali dentro daquela área. A gente, né, conseguiu reduzir bem a quantidade de pessoas, criou um novo software para fazer toda essa análise de documentação que eles tinham lá dentro. E esse era um projeto que tinha um prazo médio de pagamento para os advogados, que poderia chegar até 180, mas era um prazo médio de 90 dias. Hoje está um prazo médio de pagamento de 30 dias. Né? Então, assim, a análise dessa documentação poderia chegar a 60, 90 dias. E hoje está sendo feita em um dia. Né? Então, assim, era feita online. Né? Então, chegou a documentação, o sistema já avalia. Aumentou em mais de 700% a produtividade dos analistas. Então, assim, esse case, inclusive, foi o case lá que levou, ano passado, o presidente da OAB foi reconhecido no Prêmio de Mecenas de Inovação aqui do Paraná. E esse foi um dos cases, né, que foi, né, mencionado lá para esse projeto. O segundo foi a parte de inscrição de novos advogados. Então, até então, os advogados que passavam no exame da ordem tinham que ir presencialmente nas OABs para fazer essa inscrição. Então, são cerca de 6 mil, né, novos advogados, se não me engano, por ano que entram. Então, você imagina, são 6... guichê. Exatamente. São 6 mil horas de atendimento no mínimo ali, né, para você fazer isso. E hoje esse processo é 100% online, né? A gente criou também um sistema de validação, documentação, todas as regras, né, tanto do Conselho Federal quanto da OAB, para que a gente pudesse ter essa validação completa dentro de um sistema. Né? E hoje, poxa, a gente, inclusive temos uma pessoa que trabalha conosco, né, que o filho dele acabou de passar no exame da ordem, né, e passou pelo nosso sistema ali, né? Então a gente teve um feedback até interno, né? Foi muito curioso isso, né? De como que ele funcionou na prática, né? E recebemos um feedback super positivo dele, né? Caramba, o sistema foi fluido aqui, perfeito, né? Em, sei lá, 15 minutos eu resolvi minha vida, né? Então, esse foi o segundo projeto. E um terceiro que foi do Tribunal, né, de Ética da OAB, né, que a gente está fazendo um trabalho para redução de prazos, né? Então, todas as etapas que envolviam algum tipo de burocracia, né, ou lentidão, ou que fosse uma etapa muito manual, a gente está conseguindo fazer com que isso, né, reduzisse. Então, a parte de assinaturas, a parte de andamento, de tramitação, de processo. Hoje, a gente já mensurado, a gente já tem cerca de 70 dias, né, reduzido de prazo, né, que a gente já conseguiu dimensionar. Né? Então, esses são 3 exemplos, assim, tipo, e dentro desse próprio exemplo do tribunal, a gente criou um site de jurisprudência muito similar ao do STF. A gente foi consultar, tipo, todas as OABs do Brasil, ninguém tem nada nem parecido. Então, a gente conseguiu trazer, assim, em um pouco mais de um ano e meio, mais ou menos, que a gente está no OAB, 3 projetos, assim, super transformacionais, fora N outros menores, né, que foram sendo conduzidos, mas esse daqui é um que, né, claro, né, a gente não pode trazer números exatos ali, né, de algumas coisas, mas, assim, são um projeto com uma enorme resultado, não só para os advogados, né, como instituição, mas para a própria instituição, e sim, como gestão, né, interna dela. Gerou super eficiência ali dentro dos seus processos internos também. Então, olha que legal, né? A gente está falando aqui o tempo todo de performance, né? A gente está falando de eficiência que gera produtividade, isso é performance. Qual a importância disso numa gestão, numa liderança, né? Que cada vez mais está olhando para resultado, está olhando para resultado de alta performance, para culturas organizacionais que cobram isso, para mercados que, se você não for de alta performance, você está fora. Por quê? Porque a concorrência está sendo mais eficiente do que você. Do que o outro concorrente, ele está sendo mais competitivo do que você. Ele entrega, né? Vamos navegar um pouquinho no e-commerce. Cara, se você não entregar no mesmo dia, não entregar no máximo no dia seguinte, você está fora, dependendo do que você for entregar. Com quem você for brigar. E não interessa onde está o cliente, não interessa onde está o produto. Você tem que resolver, o problema é seu. Então tenha 35 centros de distribuição espalhados no Brasil, posicione, use dados para ter uma referência de onde vai sair mais, de onde vai sair menos, distribua isso antecipadamente. E a hora que o cliente clicar, já está na van, está circulando na cidade. Hoje o Mercado Livre faz isso. Né? Então tem produto que saiu de manhã do centro de distribuição sem ser vendido. Mas ele sabe que a incidência por bairro, por região, já está na rota e entra no aplicativo, o aplicativo já coloca, insere na rota ali e, puxa, chegou em 3 horas. Mas como assim? Não dá tempo de sair? Né? A expedição já foi feita antes do pedido ser executado. Né? Tem setores que são neuroticamente voltados a resultados.
Tem setores que ainda são um pouco mais morosos, ainda são mais permissivos, mas é uma questão de tempo de se tornarem mais competitivos. Profissionais, líderes, empresários que querem se tornar mais competitivos têm que olhar para produtividade. E não há produtividade sem eficiência, né? Então, queria na visão de vocês, assim, qual o papel dessa eficiência que a Lean entrega e o que vocês observam que vocês estão fazendo essa diferença nas empresas? Ou para quem está nos acompanhando, né? Saber, puxa, eu estou precisando desse ponteiro diferente aí. Teve algum momento na história que a força bruta era suficiente, né? Uhum. Que eu tenho um problema no financeiro, vou botar 50 pessoas aqui e vai resolver o meu problema. Como você falou, hoje não dá para fazer isso, assim, não tem dinheiro barato, né? Cada centavinho ali que eu estou alocando em um recurso, eu estou deixando de alocar em um outro recurso, em crescer minha empresa, em transformar o meu negócio, em pensar como que eu consigo ser competitivo frente a meus concorrentes, ou até como é que eu consigo ser competitivo ao longo do tempo, né? Então, eu sou engenheiro de formação, né? Então, minha base matemática e física aqui acaba sendo um pouco aflorada, né? Tem um outro conceito que é de trabalho na física, né? Que a gente fala que o trabalho é a força pelo deslocamento, né? Então, se eu levantei esse copo, eu fiz um trabalho. Só que se eu voltei para o mesmo lugar, meu trabalho foi nulo, né? Isso que a gente acaba vendo que muita empresa trabalha muito, opera muito, mas o resultado acaba sendo nulo, porque ela não gera valor, ela não gera eficiência ao longo do tempo. E quem não está crescendo, por óbvio, acaba morrendo, né? Porque seu concorrente está crescendo em paralelo e tá acelerando. Então, ser mais eficiente hoje é o que vai ditar se as empresas vão continuar sendo competitivas ao longo do tempo. E aí, o tempo conta muito hoje, né? Então, o tempo de tomada de decisão, o tempo de ter uma informação disponível, o tempo de executar uma operação acaba sendo valioso e ter isso integrado com a operação, com os processos de maneira sistêmica, processual, organizada e com governança é o que traz vantagem competitiva para as empresas de fato, né? Excelente. Gente, o tempo urge, voa, né? Se fosse na época do outro banco, a poupança continuaria numa boa. Mas, gente, não dá, a poupança não dá não, cara. Qualquer coisa menos a poupança. A gente precisa de tecnologias melhores. A poupança já foi boa no passado. No momento onde a inflação era muito alta, a maneira de você poupar, de você, né, ela funcionava. Hoje não funciona mais, então o mercado mudou. Sim. Precisa de tecnologias novas, precisa de instrumentos, de ativos novos, né? E na tecnologia, nas empresas não é diferente, né? Para quem gostou desse papo, quem gostou, né, de conhecer vocês, conhecer um pouco mais da Lean e quer aprofundar, né, e eu acho fantástico esse lema aqui, né, de transformar processos e sistemas em vantagem competitiva. Quem acompanhou e quer transformar seus processos, criar sistemas ou transformar os seus sistemas na sua vantagem competitiva, como é que faz? Acho que acessa o nosso site, né, www.leany, leany.com.br, né, lá você vai encontrar, né, um pouco dos cases que a gente já fez, né, um pouco de como que a gente faz isso na prática, né, e a gente está, assim, super disposto para uma conversa inicial, né? Acho que vai depender muito de qual o momento da empresa, né? Eu acho que, assim, tem empresas que cabem, né, com esse timing, tem empresas que não cabem, não é a hora, né? Ou elas ainda não estão preparadas o suficiente para esse tipo de operação, né? Então, a gente faz esse diagnóstico, né? Então, a gente chega, a gente entende, a gente faz uma conversa prévia, né? Vê se está nesse momento e a gente faz esse diagnóstico inicial. Então, estando nesse momento certo, certamente podemos ajudar, com certeza. Legal. Permita-se. Exatamente. Esdras, Douglas, obrigado mais uma vez por estarem aqui no ConteCast, contribuindo um pouquinho, né, falando de tecnologia, desmistificando esse bichinho do tech, né, e falando tecnologia de uma maneira que o negócio entenda. Perfeito. Né, que acho que é a grande gap que a gente tem no mercado, né? Sim. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado, Conti. Obrigado. Esdras e Douglas, Lean foram os nossos convidados de hoje aqui no ConteCast. Eu sou Alexandre Conte e esse foi mais um episódio do ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.